Olá, meu nome é Lara Cismelo, sou acadêmica do 10º período de Medicina da Famílias BH e hoje eu vou falar sobre a toxoplasmose e gestação, etiopatogenia, diagnóstico laboratorial, acompanhamento de pré-natal e tratamento da infecção fetal. Bom, sobre a etiopatogenia, a Toxoplasma gondii ela tem 3 formas distintas. Bom, primeiro, o taxoíto, a forma invasiva, é observado na fase aguda da doença e ela é encontrada nos líquidos orgânicos, nas excreções, secreções, células nervosas e musculares. O brazoito é a principal forma na fase crônica da doença, que se encontra no interior dos cistos e das células hospedeiras, encontrado no cérebro e no músculo esquelético. Os oocistos são liberados no ambiente por felinos infectados e eles são viáveis por até 18 meses. Então vai ocorrer a esporulação. Os esporozoítos em seu interior, se ingeridos, liberam esporozoítos na lousa intestinal. E, então, a carne contaminada na ingestão vai levar o brazoíto, que penetra na mucosa intestinal do paciente, transforma em taxoíto e cai na corrente sanguínea, o que causa a placentite e transmissão vertical. O diagnóstico laboratorial é de fundamental importância, porque a gente tem que olhar sempre o IgG e o IgM. Então, se o paciente tem um IgG negativo e IgM positivo, quer dizer que a infecção é inicial. Então, o IgG ainda não foi detectado ou é um falso positivo, que é a reação cruzada com outro anticorpo. A gente vai realizar o exame em 15 dias, repeti-lo ou solicitar um IgA. Se a gente tem um paciente IgG positivo e IgM também positivo, quer dizer que a infecção é aguda ou o IgM é residual, que é a toxoplasmose latente. Nesse caso, a gente vai solicitar o teste de avidez de IgG e se vier menor do que 30%, quer dizer que a infecção é recente, ou seja, menos de 4 meses. Se for maior do que 60%, quer dizer que a infecção é pregressa, mais de 4 meses. Entre 31% e 59%, repetir o exame. Bom, então a gente vai sempre olhar o teste de avidez. E se tiver baixa o teste de avidez do IgG, quer dizer que tem uma ligação fraca antígeno-anticorpo e a toxoplasmose é recente, antes de 4 semanas. No teste de avidez, a gente vai olhar o IgG e o IgM até a 16ª e 17ª semana. Porque a avidez baixa, menor do que 4 meses, a gravidez ocorreu uma parasitemia. Então, a avidez alta, a infecção é maior do que 4 meses e a parasitemia ocorreu mais de 4 meses. Então, não tem risco de transmissão vertical e não ocorreu a placentite. Bom, o acompanhamento de pré-natal é de fundamental importância. Nesse caso, a toxoplasmose materna, se ela for confirmada, a gente vai entrar com a espiramicina 3 gramas por dia sem interrupção, que é a ação parasitostática. Se for menor do que 50% a 60% de risco de infecção fetal, se tem essa dúvida, não trata a infecção fetal. O diagnóstico de pré-natal é a detecção do genoma pelo PCR, que é a reação em cadeia de polimerase no líquido amniótico, realizada a partir da 18ª semana de gestação. Continuando, a gente vai olhar o PCR. Se o feto não é infectado, ou seja, o PCR é negativo, a gente vai manter a espiramicina e o ultrassom deve ser mensal. Se o feto for infectado, vai ter o PCR positivo. Vamos iniciar espiramicina, associá-la 50 mg por dia com a sulfadiazina 3 gramas por dia e ácido folínico 15 mg por dia até a 36ª semana e o ultrassom de 15 em 15 dias. A sulfadiazina a gente vai ter que ir até o final da gestação com tratamento contínuo, 90% nas últimas semanas. Bom, o feto é considerado tratado se for completado 8 semanas de tratamento. Sobre o tratamento da infecção fetal, a gente vai usar pirimetamina, 50 mg por dia. Sabe-se que a pirimetamina ela inibe a síntese de nucleoproteínas por competição com a dihidrofolato redutase, que inibe a transformação do ácido fólico em ácido folínico e vai ter uma falha no mecanismo de divisão celular. O ácido folínico ele é precursor das nucleoproteínas, sem formação de RNA, DNA, replicação do taxoíto, competindo com a dihidrofolato redutase. Como efeitos colaterais, podemos observar a trombocitopenia, anemia e leucopenia.
Vamos suspender se plaqueta menor que 90.000, leucócitos menor que 1.000, hemoglobina menor do que 9. E o PCR a partir da 18ª semana. A gente não trata a toxoplasmose da 16ª à 18ª semana, então a gente vai evitá-la no primeiro trimestre. Continuando o tratamento da infecção fetal, a sulfadiazina a gente vai estar utilizando de 3 gramas por dia. A sulfadiazina ela inibe a síntese de nucleoproteínas por competição com a dihidrofolato sintetase. E que ela é responsável pela síntese de ácido folínico. Bom, ela aumenta de 6 a 8 vezes a ação da pirimetamina e tem um risco de icterícia neonatal, porque ela compete com a bilirrubina. O ácido folínico vai estar utilizado de 15 mg por dia, porque ele previne e corrige os efeitos hematológicos da pirimetamina e não é absorvido pela membrana celular do taxoide. Então, o ácido folínico, ele alimenta o taxoide, então não deve estar utilizando. O tratamento da infecção fetal vai ser 4 semanas de tratamento intercalados com 2 semanas de espiramicina até a 36ª semana. A partir da 37ª semana, vamos entrar com a espiramicina. O hemograma, o paciente ele desenvolve uma pancitopenia. Então, a gente vai parar sulfadiazina e pirimetamina por 2 semanas e ficar somente com a espiramicina. E repetir o hemograma para ver se melhorou e volta com todos os outros medicamentos. Bom, a gente vai fazer o acompanhamento fetal com os achados ultrassonográficos, como dilatação ventricular, calcificação intracraniana, espessamento placentário, calcificação hepática, hepatomegalia. Vamos ver se tem um risco de polidrâmio, derrame pericárdico, como ascite, esplenomegalia e crescimento intrauterino restrito. Bom, de prevenção, a gente vai observar a prevenção primária como medidas mesmo de formas educativas. Então, diminui 60% a soroconversão na gestação. Vamos ter também a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. Então, vai reduzir a infecção fetal ou o tratamento adequado do feto, se estiver infectado. A prevenção vai ser orientação higienodietéticas, como orientar a paciente a cozinhar bem a carne, lavar as mãos após a manipulação, evitando passar a mão nos olhos e boca, evitar a ingestão de carne mal passada, especialmente coração de galinha. Como prevenção também, nós temos que evitar o contato com animais, principalmente gatos, orientando bem essa paciente e também, orientar e falar com ela, a usar luvas ou evitar manipulação na terra, lavar as mãos após a manipulação de frutas, verduras e legumes, lavar bem as frutas e vegetais antes do consumo e controlar moscas e baratas para não contaminarem o alimento. E essas foram as minhas referências. Muito obrigada.